Dia 15 de março iniciou-se o período para a entrega da declaração do imposto de renda. Apesar de todos saberem dessa obrigação, sempre ficam dúvidas que precisam ser sanadas para que retrabalhos sejam dispensáveis. Para conversar comigo sobre isso, eu vim até aqui no escritório da doutora Mardelli, que é advogada tributária, para nos ajudar nesse processo e nessas dúvidas. Doutora, obrigada por falar com a gente. Vamos começar com o básico. O que é o imposto de renda? Boa tarde. O imposto de renda, ele realmente é um imposto federal que ele incide sobre as rendas e proventos de todas as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Agora, nesse prazo de março, 15 de março até 31 de maio, é o momento das pessoas declararem, as pessoas físicas fazerem essa declaração do imposto de renda. Só que o imposto de renda, muitas pessoas pensam que agora que vão pagar o imposto de renda, e não é. Ele é um imposto que ele é pago agora em 2024, é feita essa declaração, mas na verdade ele foi pago no decorrer do ano de 2023. E agora a gente fala que é uma declaração de ajuste, ou seja, as pessoas vão prestar as informações do que elas receberam e aí o governo federal, a Receita Federal no caso, vai analisar se foi pago corretamente, vai dar a quitação, se tem algum valor a ser pago, aí é uma complementação, ou se tem um valor a restituir. Doutora, a gente sabe que existem consequências quando essa declaração não é entregue. Sim, a Receita Federal ela faz uma notificação e impõe uma multa. Então, essa multa ela é paga para cada pessoa que não enviar a declaração. Além disso, tem a consequência, por exemplo, de cancelamento do CPF. Então, assim, várias atividades que a pessoa for fazer depois, isso vai ficar prejudicada pela falta da declaração. A gente tem a questão do limite, então não são todas as pessoas que devem declarar o imposto de renda. Tem os requisitos legais ali que a lei colocou. Nós vamos conversar com a contadora aqui dentro dessa matéria ainda para explicar esses detalhes, mas tem um assunto que é muito importante devido à criatividade má, né, das pessoas. São os golpes. Como tem acontecido e como se prevenir deles? A Receita Federal, ela já no primeiro dia que ela abriu o prazo para fazer as declarações, ela já noticiou que foi um tempo recorde, já receberam milhares de declarações. Só que também, essa semana passada, ela também informou que várias pessoas criaram um aplicativo falso que está sendo disponibilizado nessas lojas de aplicativo com o nome do imposto de renda, declaração do imposto de renda, e isso está tanto coletando informações das pessoas, quanto a gente não sabe o que essas pessoas podem utilizar com esses dados, porque ali é toda a vida que a pessoa tem, né? Todos os rendimentos. Então, a Receita Federal ela emitiu um alerta para só utilizar o aplicativo que ele está disponibilizado no site da Receita Federal. Esse até sim é uma inovação que a gente tem, porque antes a gente só fazia a declaração do imposto de renda pelo um programa que a Receita Federal disponibilizava. E agora não, agora tem a possibilidade de ter esse aplicativo. Baixa o aplicativo, que com isso consegue fazer a declaração do imposto de renda também pelo celular, pelo tablet. E com isso a gente vê que essas pessoas maliciosas estão criando aí esses aplicativos falsos para fazer a declaração. Só para frisar então, doutora, qual o melhor local para baixar esse aplicativo? Isso, as pessoas entram no site da Receita Federal, lá no site da Receita Federal que baixa esse aplicativo para fazer a declaração do imposto de renda. Vamos conversar agora com a contadora Rosimar Gomes, que na prática aí vai nos explicar esses detalhes do imposto de renda. A doutora Mardelli nos esclareceu a parte de direito e agora nós vamos falar dessas mudanças e dos requisitos agora para 2024. Quem pode declarar, quais são esses requisitos e essas mudanças? Sim, agora em 2024 houve umas mudanças quanto ao limite da obrigatoriedade. Porque até o ano passado, quem recebeu anual até R$ 28.559 estava obrigado. Esse ano passou para R$ 30.639,90. Houve também um aumento no limite de quem recebeu rendimentos isentos, que antes era até R$ 40.000, esse ano passou para R$ 200.000. Outra mudança significativa também era quem tinha posse de bens e direitos, né? Contando assim, os bens que a pessoa possui, saldo bancário, a partir de R$ 300.000 e que esse limite passou para a partir de R$ 800.000. A atividade rural também, que tinha um limite de R$ 142.798,50, passou para R$ 153.199,50. São mudanças, né, não muito
significativas, porque apesar de ter aumentado um pouquinho essa parte da isenção, mas os rendimentos da pessoa aumentam. Então, acontece que nessa declaração, nessa apuração desse valor de ajuste, não faz muita diferença, ou a restituir ou a pagar. Mas são mudanças que aconteceram, né, nessa declaração 2024, ano calendário 2023. Uma pergunta também que me fazem com muita frequência é: esse ano eu precisei declarar, né, porque enquadrou em uma dessas obrigatoriedades aqui. O ano que vem eu tenho que declarar? Não. Cada ano a gente observa, né, dentro das obrigatoriedades, se a pessoa enquadra em uma das hipóteses. Se não enquadrou, não quer dizer que declarou um ano tenha que declarar todos os anos. As pessoas se preocupam muito também com a movimentação de PIX. Logicamente que se a pessoa tem uma movimentação maior, é bom declarar para saber separar bem o que é rendimento, né, e o que é movimentação bancária. Porque essa declaração de ajuste de imposto de renda, ela é pago sobre a renda, sobre os rendimentos que a pessoa ofere durante o ano, né, o ano calendário. Rose, a gente sabe que a bondade aí entra em muitos requisitos e no caso do imposto de renda, existe uma possibilidade de uma doação. Explica para nós como funciona. Muito importante essas doações para os fundos municipais, que no caso é o Fundo Municipal do Idoso ou então o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. No caso do Fundo Municipal do Idoso, atende as nossas duas casas, a Casa de Repouso da Sociedade São Vicente Paulo e a Casa de Repouso Allan Kardec. No caso, a pessoa, se ela fizer uma doação voluntária até o final do ano, ela pode ser até 6% do imposto apurado. Mas na declaração de imposto de renda, a gente fala declaração direta, doação direta na declaração de imposto de renda. Aí a doação pode ser até de 3%, que pode ser tanto para criança e adolescente como para o Fundo Municipal do Idoso ou para ambas as casas, né? Porque a declaração, como eles vão mostrar daqui a pouco, já traz para a gente qual que seria o valor que a pessoa pode doar que não sai nenhum real do bolso dele. Como que acontece? Fez a declaração de ajuste anual, apurou um valor a restituir. Vamos supor que ela tem 4 mil a restituir. Abriu a declaração ali, viu que ela pode doar até R$1.000. Então, a restituição dela passa de 4 para 5 mil reais. Ou seja, aquele dinheiro que não ficaria na nossa cidade, né, nas nossas instituições, ela iria, né, para o governo. E nesse caso, fica aqui em benefício da nossa cidade, que tanto pode ser para o Fundo Municipal do Idoso como para crianças e adolescentes, né, que atende a nossas creches e outras instituições aqui na cidade.